Oi gente, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre voz ativa e voz passiva na língua inglesa. Nós iremos abordar o tema, e passar alguns exemplos, até exercícios para fixar essa questão da voz ativa e da voz passiva. E os participantes são o Arthur, eu, no caso o Didir, o Gabriel Passetti, o Gabriel Yuri, o Vinícius e a Yasmin. Voz ativa e passiva. Quando falamos em voz ativa e passiva, estamos nos referindo à estrutura de frases, ordem das palavras, ou seja, a estrutura das palavras na síntese, a ordem que vai estar o sujeito, adjetivo, substantivo na formação da frase. Bom dia, gente. Eu vou dar uma explicada sobre voz passiva e voz ativa. Bom, como todo mundo já sabe, voz ativa e passiva existe na língua inglesa como também na língua portuguesa. E elas têm o mesmo sentido nas duas formas de estudar, na forma inglesa e na portuguesa. A voz ativa, ela é que o sujeito pratica a ação, já a voz passiva é a que o sujeito recebe a ação. Bom, como foi dito anteriormente, a diferença entre voz ativa e voz passiva, agora vamos para alguns exemplos. Bom, a voz ativa basicamente o sujeito pratica a ação e na voz passiva o sujeito sofre uma ação. Vamos ao exemplo de voz ativa. Vinícius booking a book. Vinícius comprou um livro, ou seja, o Vinícius, que é o sujeito, praticou a ação de comprar um livro. E o exemplo de voz passiva. The book was booked by Vinícius. Acho que eu falei mais ou menos assim. O livro foi comprado por Vinícius. Então, o Vinícius sofreu uma ação que ele comprou o livro, entendeu? E basicamente esses dois são os exemplos que eu peguei. Fala galera, bom dia! Então agora a gente vai ver como fica a estrutura das frases na voz ativa. E como já foi dito, na voz ativa é o sujeito que está em evidência que pratica a ação. Na língua inglesa, para montar uma frase na voz ativa, primeiro vem o sujeito, depois o verbo auxiliar, que é normalmente o to be, depois o verbo principal e por último o objeto. Aí como está como exemplo aí na frase. Gabriel is watching the clothes. No caso, o Gabriel seria o sujeito, o is seria o verbo auxiliar, o watching seria o verbo principal e o the clothes o objeto. Estrutura das palavras na voz passiva. Uma frase na voz passiva é composta por objeto, mais verbo auxiliar, mais passado particípio do verbo principal, mais preposição, by, e mais quem faz a ação, ou seja, um agente. Exemplo: The clothes are being washed by Pedro. As roupas estão sendo lavadas por Pedro. No exemplo, the clothes é o objeto, are, o verbo auxiliar, being washed, o passado particípio do verbo principal, by, a preposição, e Pedro, o agente. Uma coisa que dá para perceber na voz passiva é que sempre a gente vai ter um objeto e um agente. Ou seja, sempre o agente vai estar fazendo algo, a gente sempre vai estar promovendo alguma ação. No exemplo, o agente está promovendo a lavagem das roupas, ou seja, o agente ali é Pedro e as roupas estão sendo lavadas por Pedro. Bom, agora eu vou resolver uns exercícios para esclarecer algumas dúvidas que pode ter ficado e para complementar, o trabalho. Bom, e aqui eu coloquei 3 frases em diferentes tempos verbais na voz ativa e vamos passar essas 3 frases para a voz passiva. Bom, primeiramente percebam que aqui nessas frases que eu coloquei, todas elas têm um sujeito, que é no caso John. Sujeito, sujeito. Aqui nessa frase, John helps his sister. John ajuda sua irmã. Aqui nesse caso, sua irmã é o objeto da nossa frase. Então vamos transformar essa frase aqui na voz passiva. Bom, primeiramente, como eu falei, vamos tornar esse objeto no sujeito da frase. His sister. E, como já foi explicado, vem o verbo auxiliar, que no caso é o to be, is, e o verbo sempre no passado. Nesse caso é helped. E a conjugação by. E o nosso objeto, que na outra fase era o sujeito. Bom, his sister era o nosso objeto, agora se tornou o sujeito. É o verbo to be. Ajudada, que é o nosso verbo, por John.
Sua irmã é ajudada por John. Agora vamos para a segunda frase. John is helping his sister. Esse é o tempo progressivo, então vamos passar ele para a voz passiva. Que vai ficar no mesmo caso, o nosso objeto torna-se sujeito, his sister, o verbo to be, o bem, que está sendo, né? É uma coisa progressiva, e o nosso verbo no passado. A preposição by e o nosso objeto. Vamos analisar agora. Aqui, his sister era nosso objeto tornou-se sujeito. É, verbo to be. Está sendo ajudada por John. Então, finalizamos essa frase. Passamos da voz ativa para a voz passiva. E a última frase, que é no passado simples, né? Vamos passar ela, que é bem facinho também. Que, como nas outras, vai ficar o objeto tornando-se sujeito. O nosso verbo to be, como é no passado simples, vai ficar o was. E o verbo no passado. Preposição by e o nosso objeto. His sister é o nosso sujeito, né? Que aqui era objeto. O nosso verbo to be no passado. E o verbo to be no passado, o verbo no passado e a preposição by, o nosso objeto, que na outra frase era sujeito. Então, acho que ficou mais claro um pouquinho, explicando como que passa da voz ativa para a voz passiva. Aqui, no presente, né? John ajuda sua irmã. Fica, sua irmã é ajudada por John. No segundo caso, no presente progressivo, John está ajudando sua irmã. Ficou, sua irmã está sendo ajudada por John. John ajudou sua irmã, no passado simples. Sua irmã foi ajudada por John. É bem simples, né, pessoal? Então, é isso.